e a nossa responsabilidade. De mais ninguém. Leandro Rezende traz para a gente mais informação a respeito, Leandro, de, assim, como a gente pode ter certeza, Daniela? Pega inúmeras ações do Ministério Público Federal ao longo não de um, não de dois, mas de alguns anos, apontando, são nossos índios, estão morrendo de fome e estão morrendo de doença por conta da ação dos grileiros. Leandro, traz essa apuração detalhada para a gente. Dani, e até ela corrobora, né, essa coisa de mostrar que são índios, são indígenas brasileiros e há muitos anos eles já estão sendo alvo de assistência por parte do Ministério Público Federal. E, além disso, um dos grandes problemas que a gente está vendo acontecer agora é resultado de, como a Thaís acabou de dizer, né, da apuração dela, da falta de cumprimento de decisões judiciais, porque o Ministério Público Federal entrou com uma série de ações, várias delas não foram cumpridas, o que levou o Ministério Público Federal a entrar com outras ações. Só para a gente entender em que pé a gente está agora, antes de eu fazer a cronologia. Hoje, né, eu conversei com gente do Ministério Público Federal há pouco, na área civil, de responsabilização civil, você tem 2 inquéritos gigantes para apurar responsabilidades sobre a questão da fome e um outro inquérito para apurar a responsabilidade na questão do acesso à saúde. Mas agora, olhando um pouquinho para trás, a gente consegue encontrar, por exemplo, uma recomendação por parte do Ministério Público Federal orientando a reestruturação da assistência básica de saúde prestada aos indígenas Yanomami de 2021. Em 2020, você tem um documento do MPF também dizendo que há uma série de deficiências na prestação de acesso à saúde, e aí um documento direcionado ao Ministério da Saúde e à Secretaria Especial de Saúde Indígena. E tem um outro, Dani, que só para resumir, são pelo menos 7, mas só para resumir porque me chamou bastante a atenção. Em 2017, o Ministério Público Federal conseguiu que a Justiça obrigasse a instalação de 3 bases de proteção etnoambiental lá na terra Yanomami para poder asfixiar, essa é a palavra, o garimpo ilegal. Isso em 2017, o MPF conseguiu essa decisão. De lá para cá nada foi feito, tanto que em 2019 eles conseguiram uma outra decisão para obrigar a FUNAI a instalar essas bases etnoambientais. A coisa ela vai sendo postergada, as decisões vão sendo colocadas umas em cima das outras e a coisa não anda, né? Então, uma das razões do problema, pelo que eu apurei hoje com os procuradores, é essa. Você tem decisões judiciais, sim, obrigando o Estado brasileiro a cumprir cumprir com o seu papel, né, constitucional, cumprir decisões judiciais, mas, no fim das contas, essas decisões não são cumpridas e ficam gerando esse problema cada vez maior. Thaís, aí fica muito claro, né, assim, o que aconteceu, né, 2017, governo Temer, a FUNAI, perdão, o Ministério Público vai à Justiça para tentar obrigar o governo a combater o garimpo ilegal. Como a situação como está hoje, nem se fala. Importante lembrar, em Roraima, Bolsonaro foi, certa vez, ao lado de seu então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e fez uma reunião com os garimpeiros ilegais. Vocês estão lembrados disso? Dá um Google para mim, Leandro, se foi em 2020 ou 2021. A minha memória vai me falhar nesse momento, e fez uma fala sobre a importância do trabalho deles. Garimpo ilegal não estava vinculado só, gente, à exploração ilegal e com só. Exploração ilegal de terras, contaminação de solo e de água. Está ligado a uma série de outros crimes que incluem você sitiar e ameaçar populações aldeadas. É isso que está acontecendo. E foi diante disso que o MPF agiu em 2017. Veio a decisão judicial, pouca coisa foi feita no final do governo Temer. 2018, Bolsonaro vence a eleição, 2019 ele assume. E aí vem uma escalada a ponto do Ministério Público Federal já em 2020 ter falado é o seguinte, Ministério da Saúde, as pessoas estão morrendo sem atendimento e estão morrendo de fome em Roraima porque vocês retiraram toda a atenção à saúde do povo indígena. Cadê? 2020, Thaís. Sim, Dani. Estou até resgatando aqui a conversa que eu tive com essa fonte que me falou sobre o fato de eles, no fim, estarem presos ali. Uma das frases que ela me falou, e eu acho que ela sintetiza muito bem e dá uma clareza sobre a situação, ela disse assim: Thaís, o que aconteceu? Vieram as decisões judiciais, muitas delas do Supremo Tribunal Federal, mas o que a gente consegue ver ali naquelas terras é que
houve um sufocamento do território por conta da invasão dos garimpeiros. Então, você sufoca aquele território de várias maneiras, como impedindo que os indígenas tenham acesso à saúde, impedindo que os indígenas tenham acesso à comida, e aí você também impede que as decisões judiciais sejam cumpridas. Então, é muito difícil que elas consigam ser cumpridas se há esse sufocamento. É como se tivesse cercado e ninguém conseguisse entrar. E como se fiscaliza isso diante do fato de que a gente não tinha nenhuma informação, né? Diante do houve uma negligência, de fato, em relação à questão indígena nos últimos anos. E aí, as decisões judiciais eram muito difíceis de serem cumpridas e, mais do que isso, de serem acompanhadas, fiscalizadas. Então, essa era a situação, já muito relatada por todos esses organismos nacionais e internacionais que acompanham a pauta indígena no Brasil, mas que durante muito tempo ficou a reboque da pauta principal, da agenda principal do nosso país. Dani. Olha, a gente foi aqui atrás, né? Aí tem matéria que o Leandro encontrou, né? No Observatório da Mineração, mostrando a agenda do Bolsonaro em 30 de março de 2021, com as lideranças de mineradores em terra indígena, tá? E a gente tem, eu tenho aqui comigo uma reportagem do dia 28 de outubro de 2021, então são duas ocasiões, em março e outubro de 2021, Leandro, em que você tem, né, o presidente Jair Bolsonaro visitou uma região de garimpo ilegal dentro da terra indígena Raposa do Sol, em Roraima, na terça-feira, e ele voltou a defender a legalização da atividade. Então, Bolsonaro foi no dia 26 de outubro de 2021. Essa reportagem da Folha, assinada na época pelo Fabiano Maisonave, que hoje só trabalha, inclusive para agências internacionais, cobrindo a Amazônia. Ele é um dos caras mais qualificados no tema que existe. Então, ele vai dentro da área de garimpo ilegal na Raposa Serra do Sol, no dia 26 de outubro, defender a legalidade da mineração em terra indígena. Isso assim, Leandro, sem contar os fartos discursos, né, que fez quando deputado federal. Nesse caso, né, não dá para dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro surpreendeu ninguém, né? Porque até estudando um pouco sobre essa questão da terra indígena Yanomami, dá para a gente encontrar lá atrás, na década de 90, está no site da Câmara dos Deputados, uma proposta do então deputado federal Jair Bolsonaro para poder acabar com a recém-criada terra indígena Yanomami. Essa terra indígena foi criada no governo Collor, né? Ela foi demarcada no governo Collor depois de muita pressão internacional em 1991, e aí, meses depois, o então deputado federal Jair Bolsonaro já tenta acabar e, através de um decreto legislativo, acabar com essa terra indígena. Então, nada do que aconteceu no último governo, no que diz respeito à visão do presidente Jair Bolsonaro sobre esse tema, deveria surpreender ninguém. E nesse sentido, Dani, de como o garimpo, né, ele é extremamente relevante para várias áreas ali, né, das terras indígenas. A gente falou muito no ano passado sobre o Vale do Javari, eu vi várias lideranças que me relataram isso, estive lá, percebi isso no contato com os líderes indígenas de lá, mas além disso, né, você tem, no caso dos Yanomami, tem um relatório que se tornou célebre no ano passado, de novo, ele foi muito circulado, que é feito ali pela Utucara Associação Yanomami, junto com o Instituto Socioambiental, em que eles colocam o garimpo e a mineração como o principal problema da terra indígena Yanomami, né? Eles colocam, o título do relatório é Yanomami sob ataque. No final de semana, quando o Lula esteve lá, ele recebeu esse relatório, né? As autoridades receberam esse documento, que é um documento de abril de 2022. Então, ele é absolutamente emblemático e mostra como tudo vem após isso, né? A fome, a falta de acesso à saúde, elas fazem parte desse grande problema, mas que é o garimpo e a mineração ilegal que contribuiu para que se chegasse a esse ponto. É isso que os estudos e tudo mais têm mostrado.